Minha namorada foi agredida sexualmente e agora quero deixá-la. Desde já, percebo que vou parecer um idiota e provavelmente vou receber muita crítica por isso, mas estou buscando todos os pontos de vista. Há um ano, minha namorada foi agredida sexualmente quando estava saindo do trabalho. Embora ela não tenha sido morta, seu agressor a ameaçou com uma arma. Felizmente, a loja onde ela trabalha tinha câmeras no estacionamento e, entre as imagens do ataque e o banco do outro lado da rua capturando o carro do agressor na câmera, a polícia conseguiu prendê-lo em um dia. Com base no vídeo e nos testes de DNA, ele não contestou. Ele simplesmente se declarou culpado em troca de não receber a pena máxima. Devido a circunstâncias agravantes e à arma, o juiz o condenou a 20 anos, e com bom comportamento, ele pode sair em cerca de 10 anos, mais ou menos. Digo tudo isso para deixar claro que o agressor dela não é mais uma ameaça. Ela não precisa temer que ele volte a machucá-la por pelo menos 10 anos. Obviamente, esse foi um evento muito traumático em sua vida, e embora eu não tenha sido uma vítima Percy, também foi muito traumático para mim. Não consigo imaginar o que ela passou, e não comparo minha situação com a dela de forma alguma. Mas tive episódios graves de depressão porque não pude protegê-la. Saber que outra pessoa estava prejudicando-a às vezes era mais do que eu conseguia suportar. Logo após o incidente, ela não quis me ver. Eu entendo que doeu, mas compreendi. Seus pais a buscaram no hospital e não a vi nem ouvi por uma semana, o que eu meio que entendo. No entanto, acho que ela poderia ter me mandado uma mensagem ou algo assim só para dizer que estava bem. Finalmente, uma semana depois, sua irmã me liga e me avisa que ela está morando com os pais dela e que ela vai me ligar em alguns dias. Ela nunca me ligou. Em vez disso, mais uma vez recebo uma mensagem de sua irmã dizendo que ela gostaria que eu fosse até lá por alguns minutos para conversarmos. Levanto-me e vou até lá. Sou recebido à porta por sua mãe, que começa a me explicar de maneira calma e fria como devo agir e o que devo dizer. Também me foi instruído a não tentar fazer nenhum contato físico com ela, como um abraço ou algo assim. Ok, mais uma vez, eu entendo. Trauma grave. Tenho certeza de que eles foram orientados por terapeutas e aconselharam-na sobre o que dizer e fazer perto dela. Então eu finjo. Entro e ela está sentada em uma cadeira com o pai ao lado dela e a irmã sentada no sofá. Enquanto entro na sala, a irmã começa a falar e me diz que minha namorada quer que eu saiba que ela está bem, mas obviamente ela foi traumatizada e aprecia minha compreensão em relação à sua recuperação. Ela nunca disse uma única palavra para mim e mal olhou para mim novamente. Isso foi logo após o evento, e entendo que é assim que tem que ser. Mas, sinceramente, essa conversa inteira foi constrangedora pra caramba. Eu saio, vou para casa e tento me concentrar em como posso ajudá-la. Começo a pesquisar como lidar com uma sobrevivente de abuso sexual e o que posso esperar. Ela começa a fazer terapia inicialmente 2 vezes por semana. Depois de 2 meses, passa a ser uma vez por semana. Enquanto isso, ela finalmente entra em contato comigo e pede para nos encontrarmos em uma cafeteria. Chego lá e ela já está lá, esperando. Nesse ponto, eles a medicaram tanto que eu estava lidando com uma pessoa zumbi na maior parte do tempo. Não havia emoção e ela estava muito metódica em sua fala. Basicamente, ela queria se encontrar naquele dia para me dizer que não podia sair comigo por um tempo até resolver algumas questões com as quais estava lidando. Claro que eu disse a ela que entendia. Isso foi quase um mês após o ataque, e esta foi a nossa primeira conversa sozinhos desde então eu já estava vivendo sob essa suposição. Eu disse a ela que estaria lá por ela e que o que quer que ela precisasse, fosse espaço ou um ombro para chorar, eu estaria lá por ela. Comecei a dizer que a amava, e ela me interrompeu. Ela me disse que no momento ela não queria ouvir isso e que eu tinha que respeitar o desejo dela. Fiquei novamente um pouco magoado e francamente surpreso, mas disse que faria o que ela quisesse. Ela começa a me enviar mensagens no dia seguinte. Coisas pequenas, nada importante, mas acho que é um grande passo para voltarmos ao que éramos. Isso continua por mais um mês e meio. Finalmente, perguntei a ela no final do mês e meio se poderíamos jantar juntos. Ela não respondeu por 2 dias e depois disse que tinha que esperar para falar com a terapeuta dela. Finalmente, ela concorda com isso, mas marca a data para daqui a um mês. Agora, considere que isso aconteceu quase 4 meses após o ataque e até agora só tive uma conversa pessoal com ela e uma conversa bizarra com ela e sua família. Nesse ponto, também não estou recebendo atualizações sobre o progresso dela por ninguém. Claro, entendo que não sou oficialmente da família, nem tenho o direito de fazer nada, mas teria sido bom receber uma mensagem ou ligação de alguém me dizendo que ela estava bem na terapia ou não estava, ou qualquer coisa do tipo. Saímos para comer em um bistrô pequeno onde costumávamos comer o tempo todo. Eu a encontrei lá e estava esperando por ela. Depois de sentar por meia hora esperando, mandei uma mensagem para ver o que estava acontecendo. Recebi apenas uma mensagem dizendo estou a caminho. Ela finalmente chega e se senta. Perguntei como ela estava e ela respondeu mal comigo e me disse para não fazer perguntas pessoais. Comemos e depois do jantar eu queria apenas sentar e conversar, porque estava com saudade da pessoa com quem conversei quase todos os dias nos 3 anos anteriores. Mas quando ela terminou de comer, ela disse que estava pronta para ir para casa. Perguntei se ela poderia ficar apenas por alguns minutos para conversar, mas pude ver que ela estava ficando ansiosa e não queria incomodá-la. Então, eu disse que a amava e sentia saudades dela. Ela simplesmente se levantou e foi embora. No dia seguinte, ela volta a me enviar mensagens como se nada tivesse acontecido. Começamos a nos encontrar uma vez por semana para almoçar e ela está cada vez mais confortável em sair, então ela senta e conversa por um tempo. Ela também começou um novo emprego, o qual ela me conta. Isso continua por mais 4 meses.
Estou feliz em vê-la e tudo mais, mas honestamente, estou muito solitário e nem mesmo demos as mãos. Então, um dia ela não aparece para o almoço. Mando uma mensagem para ver se ela está bem. Sem resposta. Ligo para os pais dela para ver se eles sabem onde ela está e se ela está bem. Eles me enrolam, e nessa hora estou começando a ficar chateado porque não quero saber onde ela estava ou algo do tipo. Só quero saber se ela está bem. Depois de um tempo, a mãe dela diz que sim, ela está bem, mas não espera ouvir dela por um tempo. Bem, isso me faz pensar que ela teve uma recaída e está no hospital, mas o que posso fazer? Só volto para casa e tento tirar isso da minha cabeça. 2 semanas passam e não ouço nada de ninguém. Estou tentando ser razoável, mas basicamente ligo para a irmã dela e pergunto se ela ainda está viva ou o que aconteceu. Ela sabia que eu estava ficando frustrado, então ela pediu desculpas, mas disse que sua irmã mandou dizer que especificamente não me deixasse falar com ela. Nesse momento, eu desabo. Não sei o que fiz de errado aqui. Não a pressionei, não tentei fazer com que ela ficasse comigo de forma alguma além de apenas conversar comigo, e mesmo assim tive conversas muito genéricas para não perturbá-la. Em seguida, recebo uma mensagem dela perguntando se eu gostaria de encontrá-la em um endereço que eu não conhecia. Depois de procurar, descubro que era o consultório de um terapeuta. Me pedem para estar lá às 4, o que significa que tive que sair mais cedo do trabalho para chegar lá. Faço check-in na recepção e me dizem que a terapeuta quer falar comigo sozinho por alguns minutos. Ela entra e agora entendo de onde os pais estavam tirando isso, porque depois de me cumprimentar formalmente, ela começa a me dar uma lista de faça e não faça. Ela então me diz que minha namorada quer falar comigo e tem algo para me dizer. Entro e ela está sentada em uma cadeira e me instruem a sentar na outra. Ela tem uma caixa de lenços e estava chorando. A terapeuta me diz que estou ali porque minha namorada tem algo para me contar e que ela queria a segurança do consultório para se sentir segura. Ela então começa a me dizer que a razão pela qual ela não me encontrou para o almoço naquele dia foi porque ela estava com outro cara, alguém do seu novo trabalho. Eles tiveram intimidade um com o outro. Parecia que ela estava tirando uma arma e atirando em mim. Não poderia ter doído mais. Apenas abaixei a cabeça e comecei a chorar. A terapeuta então entra com algum argumento sobre ela retomando o controle, já que foi atacada, e como isso não era traição da mesma forma que traição comum. Minha namorada então continua a me dizer que não quer me perder e que ela está muito confusa em relação à cabeça dela e que foi apenas uma vez e blá blá blá. Sinto-me muito preso. Naquele momento, senti como se todos estivessem contra mim e quanto mais eu falava, mais chateado eu ficava. Finalmente, disse a ela que ela nem sequer segurou minha mão nos últimos 6 meses, mas estava disposta a se envolver com outro cara meses atrás. Enquanto eu continuo esperando para segurar sua mão. É claro que ela começou a entrar em histeria e a terapeuta me pediu para sair. Eu pedi desculpas e disse a ela para me enviar uma mensagem se ela quisesse continuar resolvendo isso. Entendi a mensagem mais tarde naquele dia. Agora ela está toda conversadora e me diz que esse foi o pior erro de sua vida e para por favor falar com ela. Digo a ela que não sei se consigo continuar com isso, mas concordo em encontrá-la. Eu lhe digo abertamente quando a vejo que, para eu considerar seguir em frente com isso, ela precisa cortar laços com o outro cara, ponto final. Ela me diz que é impossível, pois trabalham juntos. Eu lhe digo que sinto muito, mas nem mesmo considerarei se ela continuar vendo esse cara. Todos os dias ela decide procurar outro emprego e, depois de conversar com minha irmã, a quem eu contei tudo, ela disse que embora não seja comum, algumas mulheres tentam ter intimidade após um ataque. Dessa forma, elas sentem que têm poder novamente. Agora, porque eu não sou a pessoa com quem ela fez isso, não faço ideia. Mas sei que sinto que estou sendo punido por algo que nem fiz. Ela muda de emprego e voltamos aos nossos almoços. Faço isso 2 vezes, quando digo a ela que estou ficando um pouco cansado de apenas nos encontrarmos para almoçar e não fazermos mais nada, então ela concorda em vir assistir TV comigo. Foi isso até hoje. Hoje ela veio, assistimos a 2 filmes e comemos pizza. Durante o segundo filme, tentei dar um beijo nela. Nada mais, apenas um beijo. Ela recua como se eu fosse um crucifixo e ela fosse um vampiro e me diz que ainda não está pronta para isso. Não foi meu melhor momento, admito. Mas digo a ela que passou 1 ano e 1 mês e nós nem sequer demos as mãos. Francamente, o fato de ela ter estado com outra pessoa desde esse incidente está me matando por dentro. Então, eu lhe disse que vou pensar sobre isso e prometi falar com ela na próxima semana. Odeio o idiota que arruinou nossas vidas. Eu sei que não é culpa dela, e odeio sentir que me sinto mal, não importa o que faça. Se ficar, vou ficar ressentido. E mesmo que ela venha amanhã e tenha intimidade comigo, vai parecer que é por pena ou desespero. Mas sei que terminar isso será puni-la por algo que também não é culpa dela.